Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao episódio 2 da saga Matemática e Programação. Estou fazendo essa série de vídeos para compartilhar com vocês a minha evolução e o meu aprendizado em programação, especificamente na linguagem Python. Se você quiser saber um pouco mais de como surgiu essa ideia, recomendo que você assista fortemente o episódio 1 dessa série, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto que iniciamos no episódio passado e vamos aperfeiçoá-lo um pouco mais com os conhecimentos que eu já adquiri até o presente momento. Lembrando que eu não tenho como objetivo fazer uma videoaula, ou seja, ensinar um passo a passo, mas nada impede de você utilizar os códigos que aqui serão trabalhados para algum projeto pessoal que você tenha, tá bom? Então vamos lá. Então vamos só relembrar o que a gente fez no episódio passado. Eu vou botar aqui. No episódio passado nós trabalhamos esse probleminha aí, ó. Eu quero um programa que calcule qual o enésimo termo de uma progressão aritmética, tá certo? Então eu dava lá as entradas e ele me devolvia qual era o enésimo termo. Vamos ver aí só ele rodando, né? Como é que ele fica. Vamos lá ver como é que ele vai ficar. Então eu vou chamar ele aí. É o Python vídeo 01.py. Então, aí aqui eu tenho o cálculo do enésimo termo de uma PA. Então, vamos supor que eu quero, sei lá, calcular uma PA aí qualquer, tá? Com o primeiro termo é 5, por exemplo. E aí ele pergunta qual é a posição do termo, ou seja, a posição do termo que eu quero encontrar. Vamos supor que eu queira encontrar qual a posição do termo, aliás, qual o número que está ocupando a posição 25 de uma PA de razão 10, por exemplo. Então vamos ver aí qual a resposta que ele vai devolver para a gente. Então de 10 em 10, né, essa PA, eu quero saber quem é o 25º termo. E aí o programa vai devolver para a gente o termo de posição 25 da PA, cujo primeiro termo é 5, é igual a 245. Muito bacana, né? Muito legal. Se você não sabe como é que faz isso aqui, volte lá no episódio 1 que eu mostro como é que a gente construiu esse programinha, beleza? Na aula 2, o que é que nós vamos fazer? Na aula 2, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Na aula 2 nós vamos fazer o seguinte. Eu quero um programa agora que calcule qual o primeiro termo, ou a razão, ou a posição, ou o enésimo termo de uma progressão aritmética. Então, agora o nosso problema, na verdade, a gente vai ter que calcular quando tiver uma incógnita. E aí eu vou dar as outras entradas, claro, né? Eu tenho que dar, são 4 variáveis aí, né, que eu tenho, que é o primeiro termo, que é a razão, a posição e o enésimo termo. Então são 4 variáveis que eu tenho aí. Só que essas variáveis vão mudar de acordo com a PA, obviamente, e também de acordo com o objetivo que o usuário vai querer colocar lá na entrada, né? Então vamos lá. O primeiro passo que devemos fazer é perguntar ao nosso usuário o que é que ele quer encontrar, tá certo? Se ele quer encontrar o primeiro termo, se ele quer encontrar a razão, a posição ou o enésimo termo. Então vamos lá fazer o seguinte, ó. Vamos dar aqui um print e vamos perguntar qual variável, ou qual incógnita de repente, mas vamos chamar de qual variável você quer descobrir ou calcular, né? Melhor, calcular. E aí nós vamos dar uma lista, né? Vamos colocar aqui uma lista dizendo digite 1 para tal, digite 2 para tal, que vai ficar bem melhor. Então vamos lá, printar também. Vamos dar um print aí. Print. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui, print. Digite 1 para... O que é que a gente quer associar com 1? Para você... para o primeiro termo, calcular o primeiro termo. Então, se a pessoa quiser
calcular o primeiro termo, ela vai digitar 1, tá bom? Show de bola. Aí os outros, vamos fazer a mesma coisa. Print. Gente, eu tô fazendo aqui junto com vocês, tá? Não sei se vai rodar. Digite 2 para calcular. Vamos chamar aí a razão. A razão. Pronto. Depois, print de novo. Digite 3 para calcular a posição do termo, né? A posição, ou seja, ele está primeiro, segundo, terceiro, onde é que ele está, que posição ele está ocupando. Beleza. E por último aí, né? Print. Digite 4 para calcular. Errei aqui, tá? Calcular quem é o AN, ou seja, para eu calcular o termo de posição N, tá certo? Calcular o termo de posição N. E esse termo de posição N é uma entrada, né? O que é que eu posso fazer aqui? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, para calcular o enésimo termo, do jeito que está ali mesmo, para calcular o enésimo termo. Ou seja, de acordo, é o nosso AN, tá bom? Eu posso até, poderia até, por exemplo, colocar aqui como sendo, representando, né? Tipo assim, ó, digite 1 para calcular o primeiro termo. E aqui, entre parênteses, o primeiro termo, ou entre parênteses, ou até mesmo depois aqui desse traço, o primeiro termo. Vamos chamar aqui, calcular o A1, né? Não, vamos deixar assim, só o primeiro termo mesmo. A pessoa vai escolher, a gente já sabe aqui. Vamos lá. Beleza, essas são as entradas. Vamos ver como é que tá ficando aí já o nosso código. Eu vou executar ele, tá certo? Como é que vai ficar agora? Aí vamos executar. Olha aí, agora já apareceu aqui as perguntinhas, tá? Qual variável você quer calcular? Digite 1 para calcular o primeiro termo, digite 2 para calcular a razão, digite 3 para calcular a posição, digite 4 para calcular o enésimo termo. E aqui continua o código, né? Lembrando que eu estou reaproveitando aqui o que a gente começou no episódio passado, beleza? Agora vamos lá. Uma vez que eu já coloquei aqui as entradas que o usuário vai ter que escolher, por exemplo, se ele digitar o número 3, ele vai estar interessado em calcular a posição do termo em questão, tá certo? Ou seja, se ele está no 15º termo, se ele está lá no 20º termo, se é o 100º termo, enfim. Ele vai ter que calcular de acordo com a entrada que ele colocar aí, beleza? Agora vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. Como eu já tenho 1, 2, 3 e 4, que são as entradas que eles vão colocar, eu tenho que ter um input que vai receber esse comando, tá certo? Então eu vou ter lá um comando, eu vou ter um input, que eu vou chamar essa variável aí, essa entrada de cálculo, ou seja, opção, né? Vamos chamar de opção, na verdade, vamos chamar de opcão, né? Então opção vai ser quem? A opção é um número inteiro, tá certo? É 1, 2, 3 ou 4. E é uma entrada, é um input. E aí eu quero que ele digite a opção desejada. E ele vai digitar a opção desejada, tá bom? Vamos só ver se o nosso programa vai responder isso. Só vai ficar aí, ó. Vamos tá aqui, executar, pronto. Digite a opção desejada, né? Acabei errando aqui digite a opção desejada. Aí a opção desejada eu vou colocar um valor 3, por exemplo. Tá, o valor 3 não vai fazer nada ainda, né? Por enquanto ele vai dar só continuidade lendo aí
as outras linhas de código, tá certo? Então, mas a gente já tem aí, digite a opção desejada. Show de bola. Vamos voltar aqui para o nosso código principal aqui, vamos continuar editando. Beleza, já tenho aqui a opcão, né, a variável opcão. E o que é que eu tenho que fazer, né? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o seguinte, gente. Se a opção desejada, né, na hora que ele escolher lá, né, a opção dele, o que é que vai ter que fazer? Ele vai ter que realizar algum cálculo. Como eu vou ter que escolher entre 1, 2, 3 e 4, eu vou fazer o seguinte, vou botar uma condicional. Se opcão, ou seja, a opção for igual a 1, ou seja, igual ao valor 1, né, o valor inteiro 1 que ele vai colocar lá, o que é que tem que acontecer? Aqui é onde entra a questão que muitas vezes a pessoa tem dificuldade, e não é na programação em si, mas na matemática, tá bom? Porque eu tenho, né, a fórmula da PA em si, mas eu não tenho, por exemplo, a opção, vamos dizer assim, a fórmula para calcular diretamente o primeiro termo. Tá vendo aqui, ó? Como é que eu faço isso? Isso aqui é manipulação, tá certo? O que eu vou ter que fazer? Olha aqui, a expressão é essa aqui, tá? Se eu quero calcular o A1, o que é que eu tô querendo calcular isso aqui, ó? Vou colocar aqui. Vai ficar o seguinte: o A1, vê se você concorda comigo, é igual a quem? Ó, o A1 é esse termo 1 aqui. Se eu quero deixar ele isolado, quero calcular ele, vai ser igual. Eu vou mandar esse cara aqui todinho, ó, lá para o outro lado, ó. Vai ser igual ao AN, que é justamente o enésimo termo. E esse termo todinho aqui, mais n menos 1 vezes r, vai lá para o outro lado. Isso aqui é aritmética, tá, gente? Ó, passa aqui para o outro lado. Enfim, você precisa entender que quando você muda um termo de membros, né? Você muda de um lado para o outro, você tem o primeiro membro e tem o segundo membro da igualdade. Se você muda, você vai mudar o sinal. Então, se ele estava positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar menos n menos 1 menos n menos 1 vezes a razão. Tá certo? Então, essa é a expressão, ó, que calcula o A1. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Se a opcão for 1, a opção for 1, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que eu vou calcular o A1 como sendo o quê? Primeiramente, a gente vai precisar das entradas necessárias para calcular o A1. Quais são as entradas necessárias? Eu preciso do enésimo termo, eu preciso da posição do termo e preciso da razão dessa PA, tá certo? Então vamos lá. Então você vê aqui, ó, que essa parte da lógica em si não é tão complicada, mas sim, às vezes, a matemática, né, para a pessoa que está programando. Então vamos lá. Se a opção for 1, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ter uma entrada, vou ter que receber uma entrada. Que entrada é essa, né? Eu quero que a pessoa me dê o primeiro termo, tá certo? Se a opção for igual a 1, eu quero que a pessoa me dê, na verdade, o enésimo termo, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui, eu quero que a pessoa digite para mim o n, inclusive eu já até tenho aqui a linha, né? Que no caso seria o enésimo termo, na verdade é o último termo da sequência, ou o último termo conhecido, enfim, vai ser igual. Aí eu pegar, olha aqui, ó. Eu quero que a pessoa insira para mim. Se eu quero que ela insira, o AN pode ser qualquer valor. Então é um valor real. É um valor real. É um ponto flutuante. Então vai ficar como? É uma entrada, tá certo? E eu quero que a pessoa digite o enésimo termo. Digite o enésimo termo. Ok? Então, para eu calcular, ó, preciso do enésimo. Beleza. E aí, depois que ela digitar o enésimo termo, ó, só para a gente não ter problema aqui, ó, já que tem um AN já definido aqui, vamos só colocar aqui um A_N, tá certo? Para que a gente tenha essa variável somente. Então, você vai ter aí, ó, AN, beleza. Depois, o que é que nós vamos ter? Nós temos que ter aqui a posição N. Posição N, tá certo? Posição do termo. Que já temos aqui já, ó. Tá vendo, ó? Eu vou até pegar aqui, copiar e
colar para cá, tá certo? Eu ia fazer a mesma coisa. E a posição, você percebe que é um inteiro, tá certo? Ó, se você não estiver entendendo, aqui é um inteiro. Por que que é um inteiro? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, centésimo primeiro. O N, ele é um número inteiro porque é a posição. Como eu falei na aula passada, não existe entre o primeiro e o segundo lugar uma pessoa que está ali no meio, né, ocupando uma posição, porque não tem, é um número inteiro, beleza? A entrada, tá certo? E aí digite a posição do termo, beleza? E depois eu vou ter que pedir a razão. E a razão também já está aqui, ó, definido, tá certo? Ó, a razão tá bem aqui, bem direitinho. Na verdade, gente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Como eu vou usar várias vezes a razão, o A1, enfim, cada um desses termos aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Não, fazer nada não, na verdade eu me confundi aqui. Vamos lá continuar normalmente. A razão, né, eu já tenho aqui, ó, que é a razão. Eu posso copiar ou fazer normalmente também, tá? Lembrando que ainda faz parte dessa primeira condicional aqui, tá certo? Vai ficar igual R é igual a float, ou seja, a razão pode ser um número real qualquer, tá certo? Que é igual a entrada aqui, essa entrada eu vou pedir para a pessoa digitar a razão da PA. Pronto. Se eu tenho, ó, são 4 valores, né, ó, o A1, o AN, o N e a razão. Só que desses 4 eu só tenho os 3 e preciso achar o quarto, que no meu caso aqui é o A1. O que é que eu vou fazer? Agora, né, eu vou efetuar o cálculo com esses valores aí. E a formulazinha a gente já calculou ali, ó. A gente já viu que o A1, tá certo? Eu vou chamar de A underline 1, para não confundir com esse aqui, que depois eu vou usar ele mais tarde, ó. Aí a gente chama A underline 1, ou seja, o A1 vai ser igual a quem? Vai ser igual, aqui a formulazinha eu já calculei, ó. Aqui, ó, vai ser igual a AN menos N menos 1 vezes a razão, tá certo? Beleza, gente, ó. Tomem cuidado aqui, porque esse termo todinho aqui, ó, era mais, agora ficou menos, tá bom? Então vai ficar como, ó, continuando. Se você está achando um pouco devagar, tenha um pouco de paciência, tá bom? Como eu falei, eu ainda estou aprendendo e eu estou construindo aqui com vocês a ideia, tá bom? O A1 é igual a N, tá certo? Vou chamar aqui a N menos 1. Só que esse AN aqui, ó, quem é? É esse AN aqui, né? Ó, que eu quero, ó, a entrada é esse AN, a underline N aqui. Tá certo? Só pra gente não ter problemas, porque eu vou chamar essa entrada, ele vai entrar aqui, ó, no AN, menos o N, que é esse Nzinho aqui, tá certo? Vezes a razão, que é justamente esse R que vai entrar aqui, tá bom? Então vamos lá executar aqui a primeira parte do nosso projeto, vamos lá, do nosso código aí. Então vai ficar como, ó, vou executar aqui. Ele está perguntando, ó, cálculo do enésimo termo de uma PA. Opa, eu tenho que mudar, né, esse título, depois eu mudo, tá? Colocar aqui cálculo da entrada que ele colocar aqui, né? Então, cálculo, sei lá, se ele digitar 1, eu quero que apareça aqui, cálculo do primeiro termo. Se ele digitar, e assim sucessivamente. Ou então, na verdade, cálculo dos termos de uma PA, ou de qualquer coisa. Enfim, depois eu penso isso aqui é o de menos. Então, vai ficar como aqui, ó. Digite 1 para calcular o primeiro termo. Como a gente só botou uma condicional naquele primeiro caso, né? A gente vai digitar a opção desejada, que é a opção 1. Vamos ver se ele vai realmente... Ó, digite o enésimo termo. Então ele está pedindo realmente, de acordo com o nosso código, né? Ele está pedindo lá o enésimo termo. Ou seja, qual o termo final dessa PA, dessa progressão que você está considerando? Show de bola. Vamos supor, sei lá, 100. Aí depois, digite a posição do termo, né? A posição 50, posição 5, tá? Só um exemplo. Digite a razão da PA. A razão dessa PA é o quê? Vamos dizer, sei lá, 20. Digite o primeiro termo. Pronto. Aí aqui, como a gente não deu ainda o print, né, para ele dizer a resposta, a gente vai ter que corrigir isso lá no nosso código, tá certo? A gente precisa colocar o print, que é para ele calcular o primeiro termo. Aqui ele está começando já a segunda parte do código, né, que a gente tinha usado ou feito na aula passada. Então eu vou até fazer o seguinte, para ele não ficar atrapalhando sempre, eu vou transformar em comentário. Vamos lá.
Eu vou transformar isso aqui em comentário. Vamos deixar isso aqui como comentário. A gente vai ficar usando ele só se for necessário. Beleza. Aí, beleza. O que é que a gente precisa fazer? Como eu falei, a gente precisa printar esse resultado A1. Então, logo, print, né? A pessoa escolheu A1, print. Aí, vai ser igual a quem? O primeiro termo, né? A gente vai colocar assim um textinho para ficar mais legal, né? O primeiro termo da PA, já que eu estou calculando o primeiro termo, é, né? Aí eu coloco aqui, é. Aí, a última vez eu usei o F, né? Vou usar aqui o ponto format e coloco aqui quem que eu quero chamar, o A1, tá certo? Então, no lugar dessa chavezinha vai aparecer o resultado do A1. Vamos lá voltar novamente, vamos fazer um outro teste, tá bom? Vamos só. Então vamos lá. Tá aqui para executar. Vídeo 02.py. O primeiro termo da PA tem algum erro aqui. Qual foi o erro que ele identificou? Identificou um errozinho aqui no meu código. É a sintaxe válida. Format. Ponto format. Aparentemente não era para estar errado. Deixa eu tentar executar novamente. Qual é a linha que ele está dando problema? Linha 18. Vamos ver aqui na linha 18 o que é que nós temos. Ó, na linha 18, o primeiro termo da PA é. Eu botei aqui o underline 1, que é justamente esse aqui, ó. Abre e fecha chaves. Aqui, gente, ó, é parêntese, tá? Por isso que deu errado. Agora vamos voltar lá. Esse aqui, ó, importantíssimo. Vamos lá, que é parêntese. Vai ficar como? Deixa eu mudar aqui pra. Agora vamos lá. Agora rodou. É isso aí. Muito bem. Digite a opção desejada. A opção desejada. Digite o enésimo termo. Vamos pegar o exemplo da aula passada. Vou ver aqui se eu encontro ele, que eu peguei no Google Imagens. Vamos lá. Aqui ele, ó. Vamos lá. Eu tô querendo aqui fazer o seguinte. Como essa opção 1 aqui é para calcular o primeiro termo, vamos supor que eu não soubesse quem era o primeiro termo dessa sequência aqui, tá? Aí eu vou pegar um enésimo termo. O enésimo termo eu posso pegar qualquer termo aqui, aí eu só tenho que saber qual a posição dele. O importante é isso. Vamos supor que eu pego aqui o 44, tá certo? O 44 está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na posição 6, tá bom? Está perguntando, ó, digite o enésimo termo. Ele é o 44, o enésimo termo é o AN. Aí ele pergunta, digite a posição do termo. Ele está na 6ª posição. Lembrando que eu quero calcular o primeiro termo. Eu não sei se o que é 4, né? Embora eu saiba aqui pela sequência, mas imagina que eu não sei, né? Imagina que fosse uma sequência aleatória qualquer. Aí eu soubesse somente do enésimo termo, 44, e da posição que ele está ocupando, que é 6º. E aí ele pergunta, né? Depois aí, a razão da PA. A razão dessa PA aqui, ó, a gente já viu que é 8, tá bom? 8. Então vou digitar aqui 8, vai ficar igual. Aí, ó, na hora que eu digitar 8 tem que aparecer 4 ali, se tiver tudo correto. Pronto, o primeiro termo da PA é 4. Então, realmente funcionou, tá certo? Isso aí foi se a pessoa escolheu a opção 1. Mas se ela não escolher a opção 1, se ela escolher a opção 2, ela vai calcular o quê? Vai calcular a razão, tá certo? Ora, para calcular a razão, eu preciso também de 3 entradas. As outras 3 entradas, né? Que é justamente quem? Para calcular a razão. Vamos logo aqui ver como é que vai ser o cálculo da razão. O cálculo da razão, gente, é o seguinte, ó. Vai ser o seguinte. Observe que eu vou isolar a razão, tá certo? Isso aqui, ó, se você não tem facilidade, pega um papel, né, isola a variável, deixa aqui no caso R sozinho, tá certo?
e tente escrever de uma forma. Eu vou tentar aqui explicar, né? O objetivo aqui não é ensinar matemática em si, é como usar a matemática na programação. Então isso aqui é uma questão realmente de aritmética. Vamos lá, presta atenção, ó. Mas mesmo assim, vamos lá, dá pra gente fazer aqui uma explicação tranquila. Ó, eu quero isolar o R, tá certo? Eu quero isolar o R, eu quero que ele fique sozinho. Como é que eu vou fazer? Eu quero que ele fique R, então o R eu quero que ele fique só. O AN já tá aqui desse lado, tá certo? Ó, então já tá do lado oposto, à razão. Então ele permanece desse jeito aí. Beleza, o A1 ele passa para o outro lado, tá certo? Ó, porque embora eu tenha... Ele vai estar desse lado aqui, mas em relação a R, ele está do lado oposto da igualdade. Então esse A1 aqui, ó, ele vai como se fosse negativo. Então vai ficar menos AN, menos A1, perdão. Menos A1. Agora perceba, ó, esse R estava multiplicando o N menos 1, tá certo? É como se ele tivesse aqui, ó, N menos 1 vezes R. Ora, mas quando um valor está multiplicando de um lado da igualdade, ele passa para o outro o quê? Dividindo, né? Então vou pegar esse N menos 1 e vou colocar ele dividindo toda essa expressão aqui, ó. E tem cuidado, tá, gente? Ele divide todo mundo aqui, tá certo? Ó, divide todo mundo aí, ó. Beleza, tá aí. Então, para calcular a razão, vai ser esta expressão aqui, tá certo? Vai ser esta expressão aqui. Beleza? Eu vou chamar de razão essa expressão aqui de RZ, de razão, tá certo? Só para a gente não confundir com a entrada aqui, razão. Beleza? Show de bola. O que é que eu quero fazer agora? Eu vou querer fazer o seguinte. Depois dessa condicional aqui, tá certo? Ó, já sei que agora eu vou calcular o RZ. E depois dessa condicional aqui, se não for a opção 1, vamos para a opção 2, tá certo? Se não for essa opção aí, vamos para a opção 2. E aí eu vou usar um if de novo? Não, vou usar um elif, tá certo? Por quê? Porque se a opção 1 não for, passa para a próxima opção, tá certo? Se essa aqui for satisfeita, isso aqui nem vai ser considerado a partir daqui, tá bom? Então essa aqui você usa essa função para isso. Beleza. E mais uma vez, se eu errar aqui o nome dos termos, tá bom, gente? Desconsidere, porque eu ainda estou no começo, então pode ser que eu confunda aqui o nome variável, função, método, enfim. A ideia aqui é praticar e ir aprendendo aos poucos. Então, o que é que acontece? Se a opção 1 não for a opção, mas sim a 2, então, se a opção for igual a 2, o que é que eu quero que aconteça? Ora, eu quero que a pessoa coloque lá a sua entrada. Eu quero que ela diga para mim, né? Já que eu quero calcular a razão, eu vou querer que ela diga para mim quem é o AN, ou seja, o enésimo termo, ou seja, o último termo analisado, tá certo? Eu já vou copiando aqui. Eu quero que ela diga para mim quem é o termo, a posição desse termo N, tá bom? E eu quero que ela diga para mim quem é o A1, tá bom? Só que o A1, né? Aqui eu precisaria calcular o A1. Então esse A1 aqui, ó, A underline 1, não vou usar ele, eu vou usar esse A1 aqui, ó. A1 é igual a float, input, digite o primeiro termo, tá certo? Ó, vou usar esse carinha aqui. Inclusive vou até deixar ele aqui, ó, já como segunda, como primeira opção dessa condicional aqui, tá certo? Ó, o A1, eu vou entrar aqui e digitar o primeiro termo. Show de bola. Depois o que é que nós vamos fazer? Nós vamos... gente, se eu tiver aqui fazendo algum tipo de coisa que dá para deixar mais enxuto, deixa aí nos comentários como é que eu posso deixar esse código ainda mais enxuto, que vai me ajudar bastante, tá certo? Eu agradeço demais cada ajuda aí de quem puder colaborar. Então a gente vai ter o seguinte, ó, n igual a inteiro, a gente já tem o AN, pronto, já tem umas três variáveis que eu preciso. Eu tenho o A1, eu tenho o AN e tenho o N. E eu preciso calcular quem? Somente calcular agora a razão, que é o nosso RZ, que eu chamei lá em cima. RZ, eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, já calculei aqui, ó, só para não precisar escrever tudo de novo. Então, já está aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aí. Razão, né? RZ igual a AN menos A1, tudo isso dividido para N menos 1. Tá certo? Então agora nós vamos printar, né, isso aqui, ele vai dar um print. E esse print vai ser o que? A razão da PA é igual
A. Deixa eu só botar aqui, né? A razão da PA é igual a, novamente aqui, ponto, format, é igual a, deixar um espaçozinho aqui, RZ, tá certo? É igual a RZ. Então, se a pessoa escolher a opção 2, ela vai colocar RZ. Aliás, vai aparecer o resultado RZ aqui. Vamos ver se é verdade? Vamos. Vamos pegar o exemplo que a gente já está trabalhando, né? Que é um exemplo conhecido, e a gente vai fazendo os testes necessários. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, vou mudar aqui de tela. Vamos lá, vou limpar aqui, tá? Só para a gente ficar mais bonitinho. Vou executar aqui o comando. Novamente, tem que ter cuidado com isso aqui. Eu estou colocando chaves, tá? Aqui não é chaves, aqui é para ser, ó, só para corrigir aqui e mostrar para vocês. Tomar esse cuidado. Aqui, ó, não é chaves, aqui é parênteses, tá bom? Por isso que deu erro lá. Por isso que deu erro lá na execução. Pronto, corrigido. Vamos lá na continuidade. Então, voltando aqui. Olha aí. Olha aí. Beleza? Rodou direitinho. Digite a opção desejada. Então, aqui, ó, ainda vou corrigir depois esse título ainda, não corrigi, mas é o de menos. Digite a opção desejada. Eu quero agora a opção 2, né? Eu quero calcular a razão. Então, 2. Digite o primeiro termo. Então, vamos aqui na sequência, ó, que a gente estava trabalhando. O primeiro termo é 4 dessa sequência. Tá aí, 4. Beleza? É o primeiro termo. Depois, digite o enésimo termo. O enésimo termo é qualquer termo da sequência, tá? Então, vou pegar aqui o 76, por exemplo. 76. O último termo lá. 76. Beleza. Digite a posição do termo. Então, a posição do termo 76 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a posição 10. Ó, se tudo estiver correto, se tudo estiver correndo bem, é para aparecer o número 8, porque a gente viu aqui que a razão, ó, é 8, ó, 4 mais 12. 4 mais 8, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 8, 28 e assim sucessivamente. Vamos ver se isso é verdade. A gente a posição do termo, vamos ver, tem que aparecer 8. Deu um errozinho, né? Deu um errozinho na linha 25. Vamos lá ver aí que erro foi esse. É assim, gente, ó. A gente vai vendo e vai aprendendo aí juntos, tá certo? Vamos lá, que foi o que eu errei aqui na linha 25. Na linha 25, diz que RZ... Será que foi esses espaços aqui? Eu acabei deixando espaços. AN menos A1. Porque aqui, gente, ó, eu não tenho, né? Eu não tenho aqui AN. Eu tenho a underline N, né? A variável aqui, ó. Então, só corrigir isso aqui, ó. E o A1 é A1 mesmo. O N é N mesmo. Pronto, agora eu creio que vai correr tudo bem. Então vamos lá, gente, ver se agora vai rodar direitinho. Vamos lá. Vai ficar igual. Executa aí, beleza. Digite a opção desejada. A opção desejada é a 2, né? Que a gente está testando aí a opção 2. Primeiro termo. O primeiro termo aqui que a gente pegou foi o 4. Ó, vamos pegar aqui dessa sequência, 4. O enésimo termo. O último termo que a gente quis pegar aqui foi o 76. Fazer o teste aí, 76. Depois, a posição do termo. Posição do termo. Esse 76 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Tá na posição 10. E a razão da PA é igual a 8. Confere, né? Bate direitinho com a razão dessa PA aqui que a gente está analisando. Perfeito, perfeito. Opção 2 e opção 1 funcionando tranquilamente. Agora vamos agora é ótimo, né? Vamos agora, né, fazer a opção 3, né? Se ele não fizer essa condicional aí, se não for satisfeita, se não for igual a 2, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: se opcão for igual a 3, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos calcular quem? A opção 3 aqui a gente disse que era calcular a posição, seja o enésimo termo, tá bom? Tá, a posição. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver. Vamos chamar a posição N
Para eu calcular a posição, né? Primeiro vamos fazer logo a nossa formulazinha aqui, né? As adaptações, tá certo? As adaptações. O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que sempre saber o que é que eu vou calcular. Aí eu vou ver as variáveis que vão estar envolvidas nesse cálculo e depois eu faço o cálculo, né? O comandozinho aqui. Então vamos lá. Eu quero calcular o meu n, ou seja, a posição do meu termo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o n. N é igual. Ora, o n está dentro aqui desse parêntese aqui com -1 e tudo, né? Então vai ficar assim, ó. N, o AN está do lado oposto, permanece do mesmo jeito. O A1 eu vou mudar ele de posição, então ele vai ficar do lado oposto ao N, então fica com A1 menos A1 e ficaria o que? N menos 1, né? Aqui ó, ficaria dessa forma, ó, ficaria N menos 1 igual a N menos 1 igual vezes a razão, né? Obviamente, vezes a razão vezes a razão. E aí o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó, essa razão que está multiplicando, ela vai passar dividindo, tá certo? Vai passar dividindo, ó. Então ela vai sair daqui, vai passar dividindo e vir para cá, dividido pela razão. E agora o que é que nós vamos ter? Ó, esse n menos 1 aqui que ficou, esse 1 eu vou mandar ele lá pro outro lado. Tá negativo, ele vai positivo. Tá certo? Então vai ficar, ó, mais 1. A gente tem que ter cuidado com isso aqui, tá, gente? Ó, tem que ter cuidado. Tá aqui uns parênteses para que primeiro ele faça essas operações que estão aqui entre parênteses e depois o resultado dela soma com 1. Eu creio que pela ordem de precedência, do jeito que estaria aqui, ia dar certo tranquilamente, não ia dar erro, né? Porque primeiro ele ia fazer a divisão, depois ia fazer a soma. Mas para a gente não ter problemas, para a gente evitar erro, né? É melhor a gente deixar já assim. Então, ó, o nosso n, que é justamente, eu vou chamar aqui de n, vou chamar aqui de p, né? De posição, tá certo? Só para não confundir com esse n aqui, tá certo? Ó, que é a entrada, tá bom? Então vamos ficar com, se for igual a 3, ó, chamei aqui de posição, que posição e n vai ser a mesma coisa. Então, posição, para eu calcular a posição, o que é que eu preciso? Eu preciso do enésimo termo, eu preciso do primeiro termo, eu preciso da razão. Então, vamos lá. Preciso do primeiro termo, então já vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui o primeiro termo, já vou colocar para cá. Tá aqui. Vou precisar do enésimo termo aqui e vou precisar também da razão. Só que não é essa razão aqui, tá? Eu vou precisar dessa razão aqui, ó. Dessa razão aqui. Essa razão aqui é justamente a minha entrada, tá certo? Precisar dessa razão aqui. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Não. A razão não pode entrar, né? Por quê? Por que a razão não pode entrar? Não, tá certo. A razão pode entrar. A razão pode entrar, tá? O que eu estou calculando aqui é a posição. É o n que não vai poder ter entrada, porque é ele que eu vou calcular. Muito bem. Continuando aí. O que é que nós vamos ter? Ora, eu vou calcular P, né? Já vou pegar aqui, ó. Já fiz direitinho. Posição. N, tá bom? N. Para não confundir, vamos deixar N. Vou chamar aqui de outro N aqui, tá? NE, tá? Enésimo, tá certo? NE. Eu não quero confundir com esse N aqui, tá, gente? Ó. Por isso que eu tô chamando de NE. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. NE. É isso aqui tudo. Então eu vou colocar aqui enésimo, o enésimo termo. Na opção 3. Na opção 3. E aí, o que é que nós vamos ter? Vai ser o seguinte. Tá tudo certo aqui. Não, né? Falta só corrigir aqui, ó. É o AN, a underline N.
menos o A1 dividido pela razão mais 1, tá? Então até aqui está correto. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos printar aqui. Vou dar um print aqui. Print. Como é que vai ser esse print? Como eu estou calculando a posição do termo, então a posição do enésimo termo, ou seja, eu posso até colocar aqui, tá, gente, ó, para ficar bem mais estilizado, vou colocar um F aqui, tá? A posição do termo, a posição do termo AN, que é justamente aquele AN ali, a posição do termo AN, tá certo? A underline N, né, que é a variável aqui, ó, a underline N então a posição do termo a N aí eu vou encontrar aqui que é o nosso NE, é o nosso enésimo, que é a posição N, tá bom? Posição N, tá certo? Estou um pouco incomodado com esse NE, mas eu creio que dá para você entender, tá certo? Que é justamente esse N daqui, tá? Para não confundir com o outro N. Próxima vez eu vou tomar mais cuidado aqui em colocar as variáveis. Então, o videozinho tá bem longo, viu, já? Mas é assim mesmo. Acredito que para quem está começando, né? Creio que leva muito tempo mesmo. Então, pronto. A opção 3 já foi. Por último, né, se a pessoa clicar na opção 4, eu vou criar aqui outro elif. Eu vou clicar aqui, vou criar outro elif. O que é que vai acontecer? Opcão igual a... Vamos ver se está funcionando primeiro, né? Vamos ver se está funcionando a 3. Se a 3 funcionou direitinho, a gente não ter problemas nem surpresas. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando direitinho. Deixa eu limpar aqui pra gente ter espaço. Vamos lá. Python vídeo.02.py. Aí pergunta qual a opção. Nós estamos testando agora a opção 3. Vamos testar a opção 3. Digite o primeiro termo. Vamos aqui na nossa sequência. Vamos pegar aqui o primeiro termo, 4. Digite o enésimo termo. O enésimo termo, vou pegar aqui o 76 de novo. 76. Digite a razão da PA. A razão é 8, né? A gente já sabe. E essa opção 3 é para calcular a posição. Então ele vai devolver para a gente a posição. Agora, se tiver tudo correto, tem que dar o valor para nós igual a 10, tá bom? Porque o 76 está na posição 10, tá bom? O 76 está aqui na posição 10. Beleza, então vamos lá. Olha aí, a posição do termo 76 é igual a 10. Pode até colocar, né? Depois, a posição do termo 76 é 10, ou seja, o é igual a 10. Beleza, depois até vou ver como é que eu poderia colocar aqui como sendo a posição do termo a posição do termo 76 é décimo, né, tal. Depois eu vejo direitinho, apesar de eu achar que deve ser simples. Se você sabe fazer isso, como é que eu colocaria aqui, né? A posição do termo 76 é a décima, né? Aparecer aqui já como ordinal. Muito bem, falta só mais um, né, gente? Estamos finalizando aí. Vamos só para mais uma. Vamos lá, vamos voltar para nossa tela de código aqui. Vamos continuando. Então, se eu tiver agora opcão igual a 4, o que é que nós vamos ter? Para eu ter a opção igual a 4, é justamente digite para calcular o enésimo termo, tá bom? Digite 4 para calcular o enésimo termo. Então, para calcular o enésimo termo, é justamente o que é que eu preciso. Para calcular o enésimo termo, a gente já tem, gente. Foi justamente o que a gente fez na aula anterior, tá certo? O
que é justamente isso aqui, ó. Essa região aqui todinha, ó. Eu preciso do A1, a pessoa vai digitar o primeiro termo. Eu preciso do N, que a pessoa vai digitar o termo, a posição do termo. A posição do termo, tá certo? Aí depois eu vou precisar da razão, a pessoa vai digitar a razão. E o enésimo termo já tá tudo feitinho aqui, ó. Só aproveitar esse código. Agora eu vou tirar daqui de comentário, tá bom? Aqui, ó. Aproveitar. Acho que Ctrl Tab, né? Opa. Tem uma opção aqui que você consegue indentar. Ah, só Tab, pronto. Pronto. Ó, se a opção 4 printa o termo da posição N da PA cujo primeiro termo é A1 é igual a tarará, tá bom? Então isso aqui é muito massa, já tá tudo feito. A opção 4 foi justamente o que a gente fez lá no episódio 1, tá certo? Então por isso que ficou pronto aí, ficou mais fácil da gente fazer. Beleza, vamos lá? Vamos fazer o teste para ver se está rodando direitinho, se não tem nenhum problema. Pelo que tudo indica, aparentemente... só fazer essas correções aqui, né? Ó, A1, tá certo? Só pra gente não ter ambiguidades aqui. Não teve não, né? Não teve ambiguidade não. Parece que rodou direitinho sem problemas, não teve conflito. Eu pensava, né? Diga aí pra mim, gente, se você assistiu até aqui, teve paciência de assistir até aqui. Esse A1 aqui, ele pode... eu acho que faz sentido. A minha pergunta que eu ia fazer era se ia se confundir, mas não, porque o que vai acontecer é o que, né? Pronto, é esse A1, na verdade. Esse A1 aqui, ó. Esse A1 aqui pode se confundir com esse A1 aqui, mas eu acho que na minha cabeça eu já tenho uma resposta, porque se essa condicional for executada, essa não vai ser, né? Ó, essa não vai ser nem essa, então eu acho que não vai interferir. Mas de qualquer forma, tá? De qualquer forma, eu creio que é importante você diferenciar as variáveis. Mas eu acho que nesse caso, exclusivamente, não vai ter problema nenhum. Tá certo? Inclusive, eu poderia até deixar daquele NR, né? Que eu criei aqui na terceira opção, ó. Poderia deixar N mesmo. Porque se ela não for executada, né? N aqui, poderia deixar N normal. Enfim. Eu tô... Ó, vocês estão vendo, ó. Tô sendo honesto com vocês. Tô aprendendo aqui com vocês algumas coisas. Claro que tem coisas que eu vejo em aulas, pesquiso e tal. mas esse problema aqui em particular eu comecei a fazer aqui e gravando a aula, né, para vocês acompanharem depois comigo. Mas eu já estou percebendo algumas coisas que eu poderia ter feito, e se eu fosse fazer a partir de agora do zero, eu já faria diferente. E aí eu acho que entra também uma parte interessante que eu já ouvi também outras pessoas falar, que é justamente você otimizar cada vez mais as suas programações, né, as suas linhas de códigos, tá certo? Depois eu posso até, quem sabe, voltar nesse problema aqui e tentar resolvê-lo, quem sabe com novos conhecimentos que eu obtive futuramente, tá bom? Que eu obterei futuramente, e resolva de uma forma diferente. Mas com os conhecimentos que eu tenho até agora, essa foi a forma mais tranquila que eu achei para resolver esse problema, tá certo? Então, como aqui não tá dando conflito, nem vai dar conflito, eu vou deixar do jeito que tá? Vamos lá. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para a área de código, tá certo? Lá pra gente executar o nosso programa, tá? Vou limpar novamente aqui. A opção 4, né, que a gente vai calcular. Opa, teve aqui um erro na sintaxe na linha 43. Vamos ver se foi alguma daquelas coisas lá. Linha 43. Tá. Que eu esqueci de tirar aqui, que eu tinha desmarcado como comentário e acabei esquecendo de apagar aqui esse. Beleza. Então não foi nada demais não. Vamos lá. Agora vamos executar. Limpar de novo aqui, só pra gente ficar com a nossa telinha limpa. Python ainda tem aí um problema, né? Agora foi na linha 36. Vamos voltar aí na linha 36. É isso, gente. Aqui é vida verdadeira, vida real. Foi a linha 36. Os dois pontinhos, ó, tá vendo?
2 pontinhos. Pronto. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Então lá vamos nós. Cadê? Pronto. Vamos executar de novo. Aí. Vamos corrigir logo isso aqui também, né? Cálculo do enésimo termo da PA. Vou apagar aqui. Vou botar aqui. Vamos lá. Ó. Cálculo do enésimo termo de uma PA, que é o primeiro print que aparece lá. Eu vou calcular aqui. Cálculo. Vou botar aqui progressão. Vou botar aqui, ó, progressão. Aritmética. O que é que eu acho que eu posso fazer, né? Vamos logo testar a 4, né? Progressão aritmética. Depois eu vejo aqui e volto, tá certo? Isso aqui tá dando uma aula gigante, mas é isso. É isso, eu tô gostando e eu vou ficar aqui. Para quem não sabe, eu tô gravando essa aula, já são 1h41 da manhã. Então vocês imaginam aí o tempão já que eu tô aqui sentado gravando. E às vezes tem cortes, né? Algum momento aqui pode ter algum corte, de repente essa aula ficou bem maior, mas aí devido a alguns cortes para não ficar tão cansativo, embora eu acho que vai ficar cansativo para vocês se chegarem até aqui. Mas vamos lá, vamos executar o nosso código aí. Então vamos lá. Primeiro aí, o que é que a gente vai fazer? Primeiro digitar a opção desejada, que é a opção 4, tá? Que é calcular o enésimo termo. Beleza. Depois disso, dá Enter. Vamos pegar aqui, né, a mesma sequência. Vamos pegar aqui, o primeiro termo é 4, a gente já sabe. Digite a posição do termo. Vamos pegar aqui um termo para descobrir. Vou pegar esse aqui, ó, o 68. Aqui é o 10º, então aqui é o 9º, tá? Então vamos supor que eu não soubesse que o 9º termo é o 68, tá? Então o 9º termo. Digite a posição do termo, posição 9. Digite a razão da PA. A razão é 8. Ora, se tiver tudo correto, é para retornar o valor para a gente 68. Vamos ver? Ó, aqui, ó. O termo de posição 9 da PA, cujo primeiro termo é 4, é igual a 68. Que a 4, né, aquele episódio 1, a gente fez bem bonitinho e tal, mas se a gente fosse colocar a mesma resposta como a gente, mais resumida como a gente fez nos outros, é só editar lá a string, tá certo? Bem tranquilo, bem fácil de resolver. Então, gente, ó, nós finalizamos esse programinha. O que eu acho que dá pra gente fazer ainda seria colocar algumas, vamos dizer assim, depois daqui, ó, depois das opções, eu posso colocar um outro títulozinho, né, que é justamente o título da opção que ele escolheu. Por exemplo, se ele escolheu a opção 4, eu posso printar aqui como sendo print o que está na opção 4. Calcular o enésimo termo, entendeu? Então, dá para fazer isso, vamos fazer isso, vamos. Dá para fazer isso agora, inclusive. Deixa eu fazer isso aí com vocês. Quero treinar. Vamos lá. Opção, vamos lá. Por exemplo, de acordo com a opção, eu quero que apareça, depois que a pessoa escolher a opção, tipo, se a pessoa escolher a opção 1, quero que apareça a opção, aparecendo a opção 1, a pessoa print aqui para ela o título, né, em cima. Então, eu posso botar aqui, ó, print, se for a opção 1, né, print, o que é que eu print? A opção 1, calcular o primeiro termo. Pronto, calcular o primeiro termo. Calcular o primeiro termo. Tá todinha em maiúscula, né? Fica até mais fácil. Calcular o primeiro termo. Tá bom? Então vocês percebem que por mais que a matemática aqui não seja tão complexa, você precisa entender o básico de matemática, né? Que são justamente operações básicas, né? Multiplicação, divisão, saber que quando muda de lado de igualdade, muda o sinal, e se for multiplicando, vai dividindo, se for dividindo, vai multiplicando.
Enfim, então vocês estão percebendo aí que basicamente é isso. Beleza, na opção 2, se ele for a opção 2, eu quero que ele print para o usuário. Quero que ele printe o quê? Eu quero que ele printe, opção 2 eu coloquei aqui, ó, como sendo calcular a razão, não é isso? Calcular a razão. Então vamos lá. Calcular a razão. Aí, calculando a razão no print 2 aí. Beleza. Agora vamos para o print 3. O 3 é calcular a posição. Então, eu quero que ele printe aqui para mim. Print. Calcular a posição. Tá certo? Calcular a posição. E por último, 4. Quando ele clicar na opção 4, eu quero que apareça de imediato para ele print calcular a opção o enésimo. Isso aqui já é o sono já que tá batendo, né? 1h48 da manhã, dá nisso mesmo. Calcular o enésimo termo da sequência. Beleza. Então, ó, só deixar aqui também resumidozinho, né, como o outro tá. Então, o termo, na verdade aqui é o enésimo termo. O enésimo termo da PA vou deixar assim mesmo, não vou mexer mais aqui não, deixar do jeito que tá aqui mesmo. Pronto, né? Então vamos só fazer mais um teste, vamos ver aí, vamos rodar mais uma vez o código. Voltando aqui, deixa eu limpar aqui. Vamos lá rodar. Deu um erro de sintaxe aí. Esqueci de botar entre aspas. Cadê? Foi a linha 40. Linha 40. Pronto, tá aqui. Linha 40. Pronto. Corrigido. Vamos lá. Vamos executar agora para ver se vai. Deixa eu limpar novamente aqui. Pronto. Ó, qual variável você quer calcular? Aí eu vou digitar aqui, sei lá, a opção 3. Calcular a posição. Então, para eu calcular a posição, o que é que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo. Na sequência aqui, 4. Beleza, o primeiro termo dessa sequência aqui é 4. Vamos pegar uma sequência diferente, né? Para vocês não pensarem que isso aqui é um programa de cartas marcadas. Vamos pesquisar aqui uma sequência diferente. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. O primeiro termo aqui é 10. A razão é facilmente percebida que está de 5 em 5, né? Ó, 15 menos 10 dá 5, 20 menos 15 dá 5, 25 menos 20 dá 5 e assim sucessivamente. Beleza, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe, gente, ó, que se eu escolher aqui a opção 3, eu vou calcular a posição de um termo aleatório aí. Então, vou digitar a posição do primeiro termo, posição 10. Aliás, digitar o primeiro termo, né, que é 10. Depois digitar o enésimo termo, ou seja, o último termo que eu vou analisar, sei lá, 50, né? Termo 50. Digite o enésimo termo, que é 50. E aí, a razão, acho que é a próxima, né? A razão da PA é 5. E aí, pela, vamos dizer assim, contagem manual, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem que aparecer 9 aqui, se tiver correto, tá certo? Ó, tem que aparecer 9 aqui. Vamos ver se é verdade. Então, a posição do termo 50 é 9. Tá certo? Muito massa, né? Muito, muito massa. E isso aqui, gente, é fantástico, tá? Eu usei aqui basicamente o que eu já... Tipo assim, as coisas mais simples de Python, né? Que eu já aprendi até o momento. E a ideia é ir avançando cada vez mais. E os exercícios ficando cada vez mais complexos, tá bom? Se você gostou desse formato de vídeo, se você gosta, né, dessa abordagem que eu venho trazendo,
não deixe de me incentivar dando o seu like e comentando aí o que é que você tá achando, tá bom? Agora eu vou dormir, não sei se você vai também, mas eu me despeço até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!